Tá funcionando. Tá bom. Boa tarde, amigos do Sul 21. Estamos no ar com mais uma live de sexta. Nesta sexta-feira, 19, recebendo a presidente do CEPERS, Helenira Aguiar Schurer. Primeiramente, agradecendo muito, né, presidente, mais uma participação aqui nos nossos programas do Sul 21. A senhora é sempre uma grande parceira, sempre conversando com a gente, né? De hoje, o Luciano Veleda, repórter também do Sul 21. E convido já de antemão todo mundo que quiser participar desse bate-papo que vai ser sobre educação pública, sobre a situação da educação em tempos de Covid-19, em tempos de pandemia, possibilidade ou não de retorno às aulas, né? Vamos trocar um pouquinho dessa conversa de cerca de 40 a 45 minutos agora nesse início da tarde. Então, primeiramente, boa tarde, presidente. Muito obrigado mais uma vez pela participação sempre aqui nos canais do Sul 21. Boa tarde para vocês dois. É um prazer estar conversando com vocês. E esse canal, que não é o canal de vocês, né? É o nosso canal, que é o Sul 21, que é um espaço que nos representa muito e que nós temos muita honra de estar caminhando junto lado a lado a vocês. Luciana, eu vou só, antes da gente começar a bater um papo aqui com a presidente, né, entrar locais, regionais aqui do Rio Grande do Sul, queria pegar esse gancho do principal fato em termos de educação no Brasil nas últimas 24 horas, que foi a saída daquele que talvez nunca tivesse tido entrado, né? O ministro Abraham Artrad finalmente pediu demissão, enfim, fizeram um esquema para ele fugir do STF, mas de fato caiu o ministro ontem. Estamos sem ministro da Educação, como estamos sem ministro da Saúde, né? Vamos ver por quanto tempo. Mas o que te pareceu, presidente? O que te pareceu essa saída do ministro Weintraub? Olha, eu posso te dizer que foi um alívio de vê-lo sair da frente do MEC, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo, porque este governo tem uma capacidade de piorar, né? Sai um ruim, vem um péssimo. Agora sai o péssimo, eu não sei, temos medo do que virá. Mas ele não, na verdade, ele nunca esteve à frente do MEC, né? O MEC está acéfalo, eu acho, desde o início deste governo, porque o primeiro também foi sofrível. Então, infelizmente, a educação, principalmente no tempo de pandemia, que é o momento que tu tem que te reinventar, nós estamos nos reinventando sem ter uma cabeça, sem ter um cérebro, que seria o MEC para orientar e organizar. É difícil, né? O Luiz, ele falou sem ministro da Saúde, sem ministro da Educação, e eu me lembrei que a gente também não tem Ministério da Cultura, né? É uma tríade. Sem presidente, né? Estamos mal. E Helenir, queria te perguntar, hoje a gente está na meados de junho e está fazendo aí, fez cerca de 15 dias que o governo do estado aqui anunciou ou determinou o retorno das aulas na educação pública no modelo ainda à distância, né, a educação remota, como se chama. Como é que está sendo aí para vocês, para as escolas públicas, nesse cenário que a gente até sabe que muitos alunos com dificuldade de acesso à internet, de acesso aos dispositivos tecnológicos, né, seja o computador ou um celular, como é que está sendo esses primeiros 15 dias? Bom, primeiro, continua uma grande confusão, né? Porque o governo disse que todos entrariam no Classroom, não conseguiram, até porque é uma ferramenta que muita gente não está conseguindo acessar e ela não está suportando também, portanto, voltamos ao remoto inicial. Com uma grande preocupação, porque o governo, assim como está flexibilizando diversas atividades das cidades, né, e enquanto ao mesmo tempo o Covid cresce aqui no estado do Rio Grande do Sul, o governo começou a chamar os diretores a fazerem plantões e chamar funcionários também
tudo aquilo que tinha sido discutido anteriormente, que os trabalhos deveriam ser enviados para os alunos, e quando retornássemos à forma presencial, eles deveriam entregar esses trabalhos, o governo mudou de ideia, que é uma coisa que o governo tem feito muito também, mudar de ideia, e mandou os alunos entregarem nas escolas. Então, nós temos vivido ultimamente aglomerações nas escolas, nós estamos, inclusive, fazendo levantamento, pedindo fotografias, como tivemos em Rio Grande, a escola cheia de gente dentro da escola e uma fila embaixo de chuva aguardando para entrar na escola. Resultado desta aglomeração que está sendo causada pelas ordens do governo. Nós já tivemos 2 diretores que já foram contaminados pelo Covid, um professor e um funcionário. E estamos também fazendo o levantamento para ver em todo o estado agora qual é a realidade de cada região. E isso nos preocupa muito, porque antes, inclusive, da questão financeira, e que a gente sabe que a flexibilização é causada pela pressão dos empresários, antes disso tem que ser levado em conta a vida das pessoas. E os nossos professores, funcionários e direções da escola estão sendo expostos de forma desnecessária a serem contaminados pelo Covid, e nós achamos isso uma grande irresponsabilidade do governo. Teremos conselho hoje à tarde na entidade, e com certeza estamos apresentando uma proposta de fazermos a pressão em cima do governo para que fechem novamente as escolas. Nós não vamos permitir que, por uma irresponsabilidade do governo, os nossos colegas sejam infectados, e como a gente sabe, muitos deles têm a idade mais avançada, já estão na questão da idade de risco, né? São do grupo de risco, e até agora, graças a Deus, não temos ainda nenhuma morte, mas não está descartada se o governo não mudar as suas orientações. Presidente, tem essa questão, né, a gente vai falar daqui a pouquinho, não falamos ainda sobre a possibilidade de retorno às aulas, né, mas que, enfim, o governo ele começou, desde o início ele vinha adiando de 15 em 15 dias, né, ali em março ele falou, suspendemos para voltar em abril, aí em abril a gente vai ver de novo, aí depois voltou para maio, para junho, e aí parecia que o governo queria muito voltar às aulas em junho em determinado momento, né, pelo menos em junho ou julho, né, até se chegou a afirmar que julho seria mais uma data de reinício, né? Todo mundo estava na expectativa no início do mês de quando o governador iria anunciar um calendário do retorno às aulas, e aí veio o que era mais ou menos esperado, né? O que se vinha alertando, que foi o crescimento, né, da epidemia no Rio Grande do Sul, né? Nós se falava muito que o Rio Grande do Sul era um modelo, né, que vinha escapando de picos de pandemia. Agora a gente vem nessas últimas semanas a média bem alta de mais de 1.000 casos por dia somente no Rio Grande do Sul. Tivemos recorde de mortes diários ontem, tivemos também lotação de UTIs aqui em Porto Alegre, né? Ainda não chegamos no estágio de superlotação, mas já temos um número de pessoas internadas com Covid-19 em UTIs, um número bastante elevado, né? Na semana passada tinha aumentado 70%, 80% no intervalo de uma semana, enfim. Isso para dizer que a situação ela piorou bastante no Rio Grande do Sul, e parece que, por enquanto, já não existe mais essa pressão para a questão do retorno às aulas presenciais, né, presidente? Até o governo tinha dado numa das lives que ele fez, que eu fiquei horrorizada, foi quando ele apresentou a proposta de que os primeiros que voltariam à aula presencial seriam as crianças de 0 a 3 anos. Aí eu até fui olhar de novo depois na mídia para ver se eu tinha escutado bem, porque no momento de pandemia, onde tu tem que manter um distanciamento de no mínimo 2 metros, como tu faz para trabalhar com as crianças de 0 a 3 anos numa distância de 2 metros? É impossível. São as crianças que mais precisam do contato físico dos educadores. Então, vejam bem, é claro que a gente entende o que tem por trás dessa notícia. São a pressão dos empresários para que seus funcionários retornem ao trabalho, e são onde as mães precisam da creche, precisam da educação infantil para as crianças de 0 a 3 anos. Agora, fazer isso com as crianças, os pais, e nisso nós temos tido uns parceiros maravilhosos, que são os pais que estão entendendo
que não é possível colocar em risco a vida do seu filho, né, porque o governo quer liberar o comércio e as pessoas queiram ir trabalhar. Na nossa concepção, essas crianças deverão ser a última a voltar. Deverão ser lá, e eu não sei se, vou te dizer, não sei se voltamos em julho, não sei se voltamos em agosto, porque vejam bem, nós estamos entrando no momento onde as UTIs, elas não estão disponíveis somente para o Covid. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, durante o inverno, é onde mais acontecem doenças respiratórias, eu acho que de todo o Brasil, né? Então, e eu fico impressionada quando tu fala em abertura, vendo os leitos de UTI. Ontem ainda eu lia que aqueles que são entubados e que necessitam, vão para a UTI e são entubados, a grande maioria morre. Então, vejam bem como estão pensando, é liberar leitos de UTI para poder receber pessoas, então tu vai liberando o comércio, vai flexibilizando mais, para pessoas poderem utilizar aquele espaço que não te dá garantia de 100% de vida. Então, às vezes parece que a coisa é meio surreal, né? Tu não pensa na preservação da vida das pessoas. Então, nós temos aqui um grande problema. Além dessa questão de ser contaminado, eu tenho sido uma voz quase que solitária no deserto, mas eu sou professora, fui 8 anos professora de ensino infantil não, mas da CAT, né, das primeiras séries. Gente, eu fico muito preocupada com a questão psicológica dessas crianças, como a criança vai reagir, porque eu tenho certeza, conheço as crianças da primeira série, eles entram na escola, eles saem correndo para abraçar os amiguinhos, para abraçar a professora. Qual será a reação da criança ao chegar na escola e saber que isso não será mais permitido? Não tem como. Como vai funcionar na cabecinha deles? Como não vamos estar gerando, inclusive, traumas de rejeição, porque eles não têm a capacidade de entender que nós temos que estar distante, porque é uma necessidade, né, no momento da pandemia. Então, eu tenho essas preocupações e eu acho, assim, os pais têm que estar também pressionando o governo, porque quem vai fazer o apoio psicológico no momento que voltarmos? Pode ser lá em setembro, enquanto não tiver vacina, com certeza o distanciamento será necessário. Como vamos preparar as nossas crianças? Como elas serão recebidas nas escolas? E de que forma serão recebidos também os professores e os funcionários? Porque a gente tem uma relação de amor e de afeto com as crianças. Se nós estamos temerosos, se nós estamos inseguros, imagine como ficarão as crianças quando voltarem à escola sem entender absolutamente nada. Será que a professora não gosta mais de mim, que não quer que eu dê a mão para ela? Então, é muito grave essas questões, porque os traumas psicológicos nessa idade podem ser traumas para a vida inteira. E parece que isso não está sendo discutido. Tu acha que isso coloca essa pandemia que nós vivemos é algo que né, a única referência mais próxima que se faz com essa magnitude é a gripe espanhola, 100 anos atrás? Então, vivemos uma situação que nossas gerações nunca passaram. Isso coloca um próprio desafio para a escola, né, para os professores, para quem é da área da pedagogia, porque imagino que os trabalhadores da educação, como nunca passaram por uma situação dessa, como é que se planeja, como é que se vislumbra esse retorno? E acho que a senhora tocou num ponto muito importante, que vai além do aprender 1 mais 1 é 2, né? Mas é todo o espaço de socialização que a escola cumpre também esse papel, principalmente para as crianças. Como é que fica diante de algo que nunca se viveu antes? Essa instabilidade, esse o que nos causa o estresse, que é o desconhecido, que é o medo do desconhecido. E todos nós somos humanos, todos nós temos o medo do desconhecido. Nós vamos ter que nos reinventar, mas, ao mesmo tempo, não pode ser uma responsabilidade somente dos educadores, porque, vejam bem, eu sou professora de português, eu não sou psicóloga.
Eu não sei trabalhar psicologicamente com essas questões. E a gente vai entrando no processo de sofrimento porque vê que isso não está sendo pensado. E, de repente, tu vai ser obrigada a voltar para a escola presencialmente e sem ter a noção de todas as consequências que poderão gerar os teus atos. O ato de manter o distanciamento, o ato de não deixar a criança trocar coisas com os coleguinhas, porque isso faz parte da sociabilização que nós ensinamos na escola. Então, vai acontecer que coisas que eram permitidas antes e eram incentivadas, de repente, tu volta e diz, não, não é mais assim. Como funciona a cabeça de uma criança para perceber e receber esta nova forma, este novo mundo que vai se desenhar daqui para frente? Nesse sentido que eu digo, teria que ter preparação dos educadores, para eles saberem como agir, mas teria que ter também um processo de acompanhamento de algum psicólogo que pudesse nos orientar de como fazer aquilo que nós não fomos preparados na nossa profissão a fazê-lo. E é muito sério essa questão, eu continuo insistindo, voltar para as escolas, nós não podemos só pensar na higienização do prédio, na higienização da maçaneta, no inteiro tapetezinho para te poder desinfetar os pés, é muito maior que isso, e que aquilo que é o mais importante me parece que não está sendo discutido, que são as pessoas que estão dentro das escolas. Como vamos trabalhar nesse novo momento e de que forma nós poderemos trabalhar para que todos compreendam. E são compreensões diferentes. A compreensão de um jovem é mais fácil de entender, porque ele já tem essa condição de entender essas coisas. Agora, quanto menor for, pior é, né? E a gente vai ter que pensar e descobrir de que forma fazer para que isso seja da menor forma traumática possível. Presidente, eu falava até exatamente sobre esse assunto com o Luciano antes quando a gente estava começando a se preparar para essa live, né, debatendo um pouquinho esse assunto, né, porque assim, não é um problema só da rede pública, né, é um problema que inclusive a rede privada, universidades, cursinhos, enfim, todo tipo de estabelecimento que envolve educação, que envolve ensino, vai ter que lidar com uma nova realidade, e que é uma realidade que ninguém, como o Luciano apontou na fala dele anterior, né, ninguém está preparado, ninguém sabe como lidar. Exatamente. Que diga como é que tu vai coordenar uma sala de aula com distanciamento social, né, sem poder ter contato, enfim, tomando uma série de medidas. Daqui a pouco a gente vê imagens da China, né, as crianças com aquelas viseiras na frente, né. Isso muda completamente a relação de ensino, a relação pessoal entre professor e aluno, entre aluno e aluno, né. Isso é algo que de fato é muito, vai ser muito doloroso, inclusive, né, para professores, para estudantes, terem que reaprender a lidar com essa nova realidade, que, como a gente imagina, a gente não sabe até quando vai durar, né, mesmo que se retornem às aulas, eventualmente, não vamos falar de uma data, porque não citei, né, enfim, em algum momento vai se retornar às aulas, mas antes da vacina, ela necessariamente vai ter que ter algum tipo de medida de distanciamento, né. E aí eu pela manhã uma matéria, acho que é importante pontuar isso também para quem está escutando, né, a gente falando de educação pública, tem uma matéria que foi publicada no El País na manhã dessa sexta-feira, né, que fala, desculpa, não foi de hoje, não é de hoje, mas enfim, eu li ela hoje pela manhã, ela é de alguns dias, ela fala de um estudo da Universidade de Granada, na Espanha, que se tu coloca 20 crianças em uma sala de aula, isso resulta em 808 contatos cruzados em 2 dias, e potencialmente 15 mil contatos em poucos dias. Então, coloca uma criança contaminada que provavelmente talvez não saiba que está contaminado, está no início do processo de desenvolvimento de sintomas da Covid-19, e a gente sabe que no Brasil a pessoa só é testada quando tem sintomas, então ela já está contaminada, já está passando adiante o vírus, então tu imagina que uma criança pode, daqui a pouco está no primeiro dia de febre, não sentiu ainda, vai sentir no meio da manhã, e aí tem contato com os coleguinhas, aquela situação que tu não consegue detectar com o medidor, né, e isso se tiver medidor nas salas de aula, né, mas imaginando se exista o medidor de febre, né, uma criança que está no início pode gerar, sei lá, 15 contatos em 3, 4 dias. Claro que ela não vai contaminar 15 mil pessoas, não é disso que está se falando, né? Mas é para se ver como
a questão da sala de aula, né, ela envolve muitas e muitas interações. Não é tu ir no mercado com as tuas coisinhas, com máscara, com luva, com proteção, vai lá, pega teu leite, teu pão, enfim, vai na gôndola e paga, que é aquele contato, digamos assim, o mais comum que a gente vê hoje e que tu consegue tratamento, né? Enfim, tu não vai também multiplicar por várias e várias pessoas. Claro, tem o risco da pessoa, da atendente, que vai ter esse contato com milhares de pessoas, né? Mas a princípio ninguém está abraçando, ninguém está tendo uma relação mais próxima no mercado, né? Enfim. Mas eu trago esses dados para te ver que o risco disso é que tem uma explosão ainda maior de casos no retorno das aulas, né? Por isso que se diz, e pelo menos isso a gente tem que saudar, os governos, por enquanto, têm mantido a posição de que as aulas são a última coisa que retorna, né, presidente? Não, e nesse ponto eu tenho muitas críticas ao governo. Né? Acho até que o governo começou bem, mas depois começou a ceder às pressões dos empresários e hoje ele está flexibilizando mais do que deveria. Mas em manter as escolas sem ter a presença das crianças foi o mais correto, o que está deixando de fazê-lo. Porque no momento em que disse que os alunos agora têm que ir na escola buscar material, entregar todos os materiais que fizeram e dar data para isso, o que resultou em aglomerações nas escolas e a gente fica impressionado. Se vocês veem as fotografias, olha, parece um dia normal. Parece um dia normal de aula. E os protocolos que estão sendo pensados, tem outra preocupação que eu tenho também, é que o sindicato não foi chamado para contribuir em espaço nenhum, nem estadual, nem regional, nem municipal. Agora, a responsabilidade do COI da escola será do diretor e de um funcionário, que não participou de nenhum espaço de discussão. E nós estamos muito preocupados, porque, olha, vejam bem, o diretor tem que ver, ou o funcionário, ou alguém do COI, se algum aluno começar a apresentar alguns sinais da doença, ele deve ser isolado. Sabe, mas só para um pouquinho. Nós somos professores, nós somos funcionários de escola, nós não somos médicos, não somos enfermeiros. Então, a nossa preocupação é que a contaminação que irá acontecer nas escolas, se nada for mudado, pode ser atribuído depois à direção da escola. E nós estamos chamando a atenção da nossa categoria para isso. Que não podemos aceitar esta responsabilidade. A escola, quando voltar, ela deveria ter, no mínimo, um agente da saúde dentro da escola, para que pudesse estar vendo essas questões que é da área deles e que eles conhecem. Em segundo lugar, as turmas, os governos, os últimos governos têm atulhado crianças dentro da sala de aula. Começaram as enturmações lá no governo Ieda, né? E ainda hoje eles acham que para fechar escolas, se tu colocar o maior número possível de alunos numa sala de aula, tu vai poder fechar mais escolas. Agora veio a pandemia para mostrar o seguinte, que eles vão ter que rever tudo isso. Porque não é possível, não vai poder começar as aulas com 30 alunos em uma sala de aula, porque as salas de aula não comportam distanciamento. De repente, talvez as turmas deverão ser de 10 alunos, para poder manter esse distanciamento. Como o governo vai fazer? Vai ter que contratar mais professores para atender esses alunos. Ou o que eles vão... Eu não sei se eles estão pensando sobre isso também, sabe? A gente fica, como tu está fora de tudo, tu não sabe o que o governo está pensando, mas é uma realidade que terá que ser encarada. Não poderemos voltar com os 30 alunos. Ou o governo vai optar em transformar as escolas em possíveis bombas biológicas em todo o nosso estado, aonde serão disseminado o coronavírus para toda a comunidade, porque nós temos alunos, e a grande maioria dos pequenos são assintomáticos. Ele pode pegar o coronavírus e não vai nem ficar sabendo que pegou o coronavírus. Agora, ao mesmo tempo, ele está contribuindo para a contaminação, né? Então... Oi? Eu ia dizer que a gente não sabe ainda, né? Tem esses estudos até da OMS, teve uma polêmica na semana passada da possibilidade dos assintomáticos transmitirem ou não, mas a verdade é que a gente não sabe, né? Exatamente, porque uns dizem que não, outros dizem que sim. Então, na dúvida, né, tenha precaução. Então, nós podemos correr esse risco. E quantos alunos nossos vivem com os avós, por exemplo? Não moram com os pais, moram com os avós. Então, tu tem grupo de risco em casa que tu pode estar transmitindo e rapidamente
isso vai se transmitir para todos. Então, é um problema, a volta presencial às escolas é um problema de toda a sociedade gaúcha. Não é um problema só do governo. Agora, quem tem que tomar as decisões, óbvio, é o governo. Deveria estar escutando toda a sociedade. Que, inclusive, os pais não estão nessa discussão também, nem os alunos. A senhora acha, Lenir, que daqui a pouco, enfim, a gente está chegando num ano letivo normal, estaríamos nos aproximando do final do primeiro semestre. Como o Luiz ele falou antes o governo dava indícios de repente querer retomar em julho. O governo ele chegou a esboçar um plano que começaria em julho e finalizaria em setembro, do retorno das aulas presenciais. Isso. Mas como a gente está conversando aqui agora, o cenário deu uma degringolada no Rio Grande do Sul e, infelizmente, a perspectiva é que ainda piore mais nas próximas semanas. A senhora acha que daqui a pouco, o que vai ser desse ano letivo de 2020? Pode ser um ano perdido daqui a pouco? Vocês conversam sobre isso? Como é que fica? Por causa que os pais também, né? Tem essa preocupação e mesmo, claro, a gente está falando, a senhora representa os trabalhadores da escola pública, mas mesmo nas escolas particulares, que esse ensino à distância funciona um pouco melhor, digamos. Mas qual é que é o aprendizado disso, né? Como é que se mede isso? Olha, nós temos... Em primeiro lugar, eu acho que o governo deveria, e eu cada vez me convenço mais disso, de tentar ouvir toda a sociedade. Nós, enquanto professores, discutimos. Nós temos buscado alguns espaços com pais para podermos também tentar ouvir o que os pais estão pensando sobre isso. Mas uma das coisas que nós temos de dizer é o seguinte: o ano civil é diferente do ano letivo. E aqui o Luiz sabe, nós já fizemos 96 dias de greve, agora, pouco tempo atrás, fizemos 94 dias de greve. E entramos o ano letivo no outro ano civil. Né? Então, dizer que o ano está perdido, isso a gente quer dizer que não necessariamente. Agora, que não vai terminar em 2020, isso a gente pode garantir. O ano letivo entrará em 2021. O que nós temos que discutido agora, inclusive hoje à tarde estaremos discutindo, quais os conteúdos trabalhar com os alunos neste ano. Nós vamos ter que fazer uma revisão curricular, aquilo que tinha se pensado, como nós temos muitos alunos que não estão tendo acesso às aulas, nós precisamos ter um projeto e ter que mostrar para o governo, fazer o governo aprovar um planejamento de como trazer esses alunos que ficaram à margem. Nós não podemos simplesmente fazer de conta que eles não existem. Então, como recuperar o que foi trabalhado com os outros, com esses que estão à margem, por não ter computador, por não ter internet, por morar muito longe da escola e os pais não poderem buscar os conteúdos nas escolas. Então, nós temos um número significativo de alunos que terão que ser buscados. Temos que rever o currículo para trabalhar este ano aquelas disciplinas que são pré-requisitos para o ano posterior. Preparar os alunos para que tenham condições de estar no outro ano, né, com condições de acompanhar as aulas. Então, nós vamos ter que também repensar o currículo para esse restante de ano letivo existente e que, para nós, teremos, no mínimo, 150 dias de aulas presenciais, porque é isso que foi decidido, né? Então, teremos ainda 150 dias de aula e teremos que ver de que forma nós vamos trabalhar para que esses alunos possam entrar no ano seguinte com condições de acompanhar. Então, será muito mais enxuto, não tenho dúvida disso. O currículo terá que ser muito mais preparatório para o ano subsequente e termos, aí eu não sei como fazer, e o governo vai ter que ter essa responsabilidade, de como vamos trabalhar com esses alunos que ficaram de fora de todo o processo,
para que esses alunos possam chegar nas mesmas condições daqueles que, de alguma forma, tiveram acesso ao processo ensino-aprendizagem deste momento de pandemia. Pode ter, por exemplo, se decidir que esse ano ninguém roda, não tem reprovação, alguma coisa nesse sentido, no critério de avaliação, que é um pouco isso que tu está falando? Eu acho que o critério de avaliação, nós vamos ter que pensar também um critério de acordo com o ano que nós temos, que é atípico, né? Eu acho que tem que ser feita essa discussão também. E quando a gente fala em mudar o currículo para preparar para a série subsequente, é também uma forma que, se fizermos isso com competência, e eu tenho certeza os professores estão demonstrando na pandemia o quanto eles estão comprometidos com a educação, o que não tem sido fácil desenvolver o trabalho, que é muito maior do que simplesmente o que nós estávamos acostumados, né? Porque hoje nós temos professores que estão trabalhando 16 horas por dia, que deveriam estar trabalhando as suas 4 horas diárias, né? Porque é muito mais desgastante, muito mais pesado fazer, porque nós estamos aprendendo também, vamos ser bem sinceros. A grande maioria dos professores não sabia como lidar com as mídias sociais, né? Com a internet, com aulas online. Nós estamos quase virando youtuber. Então, neste aprendizagem, exige muito estudo também, muita preparação dos professores. E eu acho que uma das coisas que pode ser pensada assim é que este ano especificamente não tenha reprovação, mas é um assunto que devemos discutir, e nós estamos propondo que tão logo volte às aulas presenciais, nós façamos uma ampla discussão com toda a comunidade escolar, com os pais, com os alunos, com os professores, para podermos ver o que fazer no que resta deste ano e propor ações em conjunto com esses 3 segmentos para levarmos ao governo. Professora, aqui tem uma pergunta da Josiane de Almeida, vou colocar aqui na tela. Luiz, está muito baixo o retorno para mim aqui, eu não sei não sei o que aconteceu, estava bem bom. Deixa eu ver, tu me ouve agora? Eu não sei se é eu que estou com problema aqui no meu telefone. Eu estou ouvindo bem. Você está ouvindo bem? Ah, que eu estou com todo o volume. Tá, vamos lá, vamos tentar ver se eu consigo entender. Presidente, botando aqui na tela uma pergunta, e já deixo o convite para quem quiser fazer, quem está acompanhando essa live, fazer mais perguntas aqui, mandar comentários, para que a gente tenha mais uns 10 minutinhos ainda com a presidente. A Josiane de Almeida, ela pergunta assim, né? Ela faz uma colocação, né? Que tem muitos professores que são grupo de risco, né? Que não vão poder retornar ao trabalho, vão retornar por último, enfim, é uma situação diferente, né? O que vai acontecer com a turma desses professores, né? Eles vão... alguém vai ter que assumir essas turmas, e volta ao que tu falaste, né, presidente? Tem essa situação com o fato de que as turmas certamente não poderão ser tão grandes como elas eram atualmente, né? Nós temos uma posição do sindicato, e até agora nós temos o amparo dentro do decreto, é que as pessoas que são grupo de risco não devem voltar para as escolas. Mesmo depois, se voltar a presencial, nós temos que ter, e inclusive já colocamos isso, grupo de risco, se puder, vai estar acompanhando de forma remota. E eu não sei se o governo, provavelmente seja a solução do governo ter que contratar mais profissionais para atenderem essas crianças presencialmente. Porque o que não podemos fazer é com que as pessoas que tenham essa questão de ser grupo de risco se exponham de uma forma não... Como é que eu te digo assim, com garantias, né, de não serem contaminados. E não serão somente os professores e os funcionários, nós temos que pensar também nos alunos. Quantos alunos asmáticos nós temos? Temos diversos. Então, nós temos alunos também que terão problemas e que nós temos que pensar de que forma eles serão atendidos sem ser presencialmente. Então, é mais um debate dentro de toda essa forma diferente que estamos vivendo, que deverá ser posto também, gerando a proteção tanto do professor como do funcionário, mas também com os nossos alunos, que tem muitos de risco também. Presidente, deixa eu colocar mais uma pergunta aqui de um nosso espectador, o Jonathan Falkowski. Ele fez 2 comentários aqui, eu vou juntar num só. E até pegando com o fato de que tu falaste, né, tu brincaste que os professores têm virado youtubers, né?
Mas tem uma série enfim, de tecnologias novas, né, que os professores não usavam, né, que eles têm que começar a utilizar nesse período, né, o Google Classroom, enfim, essas plataformas, né, isso vale também para outras redes, né, a Prefeitura de Porto Alegre, por exemplo, tem uma rede própria, uma plataforma própria, enfim, mesmo as redes privadas, né, enfim, eu, por exemplo, eu apresentei meu mestrado, a minha dissertação de mestrado em abril e também meu orientador teve que aprender a usar o novo programa da URGS, né, para fazer a banca à distância, enfim, todo mundo tem que aprender a fazer, a usar essas tecnologias novas, né? Aí entra a pergunta do Jonathan, né? Tem tido suporte do governo do estado, das coordenadorias regionais de ensino e de educação para que os professores possam também aprender a usar o que eles não estavam acostumados? Não tem o suporte que nós gostaríamos que tivesse, né, Luiz? Porque as coisas são tudo feito meio assim, na hora, pensada na hora, não teve. E aqui eu quero até dar não teve nem condições de nós planejarmos, porque a pandemia nos pegou a todos de surpresa. Agora, passado do 19 de março, quando nós fechamos as escolas, foi março, abril, maio, junho, o governo ainda deixa a desejar na capacitação dos professores para poder utilizar essas tecnologias. E aqui, olha, eu te digo uma professora aqui que já passou dos 60 também. A gente tem sempre uma dificuldade maior, inclusive, a gente já é uma tendência da gente dizer, não, mas eu não vou aprender. Ah, esses jovens sabem, mas eu não sei fazer. Então, tu já tem aquela questão da negação da aprendizagem no início. Claro que com o tempo a gente vai aprendendo, e nós estamos num processo riquíssimo de aprendizagem de todos, porque os professores estão aprendendo, os alunos estão aprendendo, então nós estamos num processo de aprendizagem coletiva. Muitas vezes os alunos podendo auxiliar os professores, é um processo bonito, bonito de se ver. Agora, precisamos de muito mais condições de utilização, e nós estamos vendo agora com o Classroom que muitos professores estão com dificuldade, mas não somente os professores, a gente está descobrindo também que tem muitos alunos que a gente achava que era o bambambam na internet, né? E a gente percebeu que eles são muito bons no Face, no WhatsApp, no Instagram, mas não tão bons, porque eles também estão encontrando problemas nessas plataformas. Então, por isso que eu digo, está sendo uma aprendizagem em conjunto, né? Mas algo que já poderia ter sido pensado e preparado os professores há mais tempo para, inclusive, como o governo disse, que em 2021 ele já queria implantar essa utilização dessas plataformas. Bom, então, quando é que eles iam começar a nos contar isso? Em março do ano que vem? Já deveríamos estar, neste ano, nos preparando. Estamos nos preparando por causa da pandemia, né? Que está nos possibilitando utilizar essas ferramentas. Minimamente, mas estamos fazendo. A senhora acha que isso pode representar daqui para frente que vai realmente ser assimilado pelo processo de ensino e pelas escolas em geral, essas plataformas e as ferramentas do ensino à distância? Será que é alguma coisa que veio para ficar? A senhora acha? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente dizer o seguinte: aqui no Rio Grande do Sul não está acontecendo EAD. EAD é muito mais do que isso que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo de forma precária uma prestação de serviço para os nossos alunos através da internet e com muito sofrimento. Agora, nós temos já aprovado na lei do ensino médio que 40% das atividades dos alunos deverão ser por EAD. Agora, o que nós comprovamos, e os pais estão comprovando, neste período de pandemia, que nada, absolutamente máquina nenhuma, vai substituir a aula presencial com o professor e a vivência escolar. Porque na escola é um espaço de
afetividade, é o espaço de troca de experiências, é o espaço de sociabilização, e isso não será uma máquina que vai dar. Então, nós não acreditamos e temos dito isso. Eu não tenho dúvida que nós teremos parceiros na luta pela não implantação, inclusive, de EAD dos próprios pais, que estão vivenciando agora. Então, aquela história de de homeschooling, isso morreu, gente. Isso Não é morreu. fácil, Os não. pais estão vivendo isso agora e já sabem, né? Deixa o professor que foi formado tecnicamente para ser um professor, com todas as didáticas possíveis, né? Ele desenvolver este papel. E agora, nessa pequena amostra de homeschooling que estamos tendo, muitos pais já disseram, não, nós não abrimos mão da escola presencial, com os professores, com os alunos, e que a gente não sabe quando voltará a ser, na totalidade, aquele espaço de sociabilidade que nós tínhamos antes da pandemia. Eu acho que esse voltará a ser na plenitude só depois de termos uma vacina contra o coronavírus, porque ainda vamos um longo tempo ter os cuidados de distanciamento e cuidados de contato, que é tão importante, ainda mais nós que somos um povo latino-americano, né? Eu acho que o japonês é mais fácil manter o distanciamento, porque é um povo que não é muito chegado. A gente é coisa incrível, né? A gente se enxerga, tem que se abraçar, tem que se beijar. Uns não basta um beijo só, tem que ser 3 beijos, enfim. Essa é a característica do nosso povo, e por isso a dificuldade maior. Tá Luiz, no agora não estou te ouvindo absolutamente nada. Eu tinha botado no mudo aqui sem querer. Mas a gente tem chegado aqui no final da nossa live, né? Temos mais alguns minutinhos. No Santos, teria uma última pergunta para o presidente? Não, eu ia só fazer um comentário de pai que tem um enteado e um filho em casa, e aí é como a presidente ela falou, né? Então tem muito pai aí que está vendo que dar conta de um filho, da lição de um filho é duro. Talvez os professores saiam até um pouco mais valorizados dessa pandemia, que dão conta de 20, 30 ao mesmo tempo, né? Presidente, eu deixei para o final a minha última pergunta, que é um assunto meio chato, a conversa estava muito boa, mas é um assunto meio chato, mas acho que a gente tem que tratar, enfim, porque vai ser uma luta daqui para frente, né? Que é a questão de que essa conta da crise econômica, ela, infelizmente, a gente já vê todos os sinais disso, vai cair na conta dos servidores mais uma vez, né? Já teve a questão que o auxílio emergencial para os estados, isso vai resultar no congelamento do salário, né? E, enfim, o governador nem precisava disso para congelar o salário dos professores, ele já provavelmente ia fazer isso até o final do mandato dele de qualquer jeito, né? Mas a gente, enfim, vai ver em todos os níveis, né, um achatamento provavelmente ainda maior nos servidores públicos a partir enfim, quando iniciar uma retomada, né, se é que ela vai vir tão cedo, né, isso vai certamente cair na conta dos servidores, ou pelo menos vai ter uma pressão muito forte, vai exigir muita luta dos servidores para evitar, né, que temos mais achatamentos e mais retirados de direitos. Né? Como é que a categoria já tem visto essa situação, tem tentado se organizar, fazer discussões sobre isso? Bem, nós, servidores públicos aqui do estado do Rio Grande do Sul, já estamos vivenciando, né? Nós, principalmente nós da educação, estamos indo para 6 anos agora sem reajuste salarial. Estamos com 54 meses de salário atrasado. Estamos endividados até não poder mais. A nossa categoria é uma das categorias, acho, mais endividadas do estado, porque tu ganha muito pouco. Aliás, eu não sei se vocês perceberam como as coisas aumentaram agora durante a pandemia, né? A gente que vai no mercado, fiquei apavorado esses dias, tu compra cada vez menos e paga mais. E isso tudo está refletindo no salário que tu ganha, né? Nós estamos observando, e é o caminho mais fácil, parece, né? De tentar cortar verbas dos servidores públicos para responder ao problema da economia. Tem temos diversas propostas na Câmara de Deputados de corte de 25%, 50%, até 75% do salário dos servidores públicos com diminuição da carga horária. Bom,
Nós, é difícil diminuir a carga horária porque nós estamos em contato com os alunos, mas mesmo assim o nosso salário é extremamente deficitário. Né? Se o governo não tivesse pego o nosso dinheiro para pagar o piso, aqui no Rio Grande do Sul é o único estado do Brasil onde o próprio professor pagou seu piso, né? Não foi o governo. E nós vemos o nosso salário diminuir, os aposentados com a taxação da Previdência. Nós temos vivenciado assim, histórias terríveis de aposentados que estão chegando ao ponto, como ontem, numa reunião, uma professora aposentada que está fazendo tratamento contra o câncer e não tem dinheiro, não está tendo dinheiro para comprar os remédios. Então, é essa a realidade que nós estamos vivendo. E eu não tenho dúvida, a conta da crise virá novamente, não somente para os servidores públicos, vai cair no colo dos servidores públicos e dos trabalhadores em geral, né? A desculpa de não dar reajuste ficará por conta da pandemia, e cada vez mais nós seremos taxados, eu não tenho dúvida disso também. Isso pressupõe lutas, e lutas que neste momento é desfavorável para nós também, né? Porque nós não temos como fazer os grandes atos de rua que fazíamos, né? De fazer algumas ações mais fortes, como já fizemos no passado, porque nós temos responsabilidade com a vida dos nossos colegas também. Mas, com certeza, alguma coisa faremos, né? Para a semana que vem, provavelmente, nós vamos fazer alguma coisa. Vamos discutir hoje no Conselho Geral e vamos continuar a nossa luta da forma que der. Online, pressionando agora, por exemplo, o Congresso, que ontem iria votar, quarta-feira, iria votar o veto do presidente, né, em relação aos reajustes, né, que não saiu a sessão, deve sair a qualquer momento, estamos fazendo o tensionamento lá em Brasília para que derrubem o veto, e aqui no Rio Grande do Sul nós também teremos enfrentamentos do Estado em relação ao nosso salário, porque nós precisamos imediatamente de uma reposição, e principalmente nossos funcionários, que não tem nem a lei do piso e que estão há 6 anos e sem perspectiva nenhuma de reajuste. Então a luta continua, não na rua como gostaríamos, mas continua da forma possível. Perfeito, presidente. Gostaria de agradecer muito a sua participação nessa live de sexta, nesse novo programa que o Sul 21 tem tentado produzir aqui nas últimas semanas. Esse foi o 4º episódio. Agora viu essa primeira live. Pode acompanhar as anteriores nas nossas redes sociais, né, no nosso canal de YouTube, que você acha também buscando por